Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do futebol brasileiro, especialmente da Canarinho, da seleção brasileira, né? Vamos falar neste vídeo sobre a questão do próximo técnico do Brasil, né? Já é motivo de muita polêmica. Eu quero tocar com vocês aqui em alguns pontos bem interessantes sobre este assunto aí, né? E vamos ver se a gente chega aqui no final deste vídeo com uma conclusão sobre qual seria o melhor técnico para o Brasil, né? Vamos falar de nomes aqui. E eu quero que vocês deixem aí nos comentários as contestações, né? Os contrapontos, as minhas observações, né? E também, enfim, se concordarem e tal, deixa o like, se for o caso. Tá bom, gente? Vamos lá, vamos falar então sobre isso aí. Antes, permita-me só dizer que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet, para você que curte uma aposta esportiva, porque a 1xBet é uma casa de aposta que não somente ela é conhecida no mundo inteiro como a mais confiável do planeta, ao menos na Europa é vista desta forma, como também ela trata você como um consumidor. Não fica aí suspendendo placares mercados nos acréscimos dos jogos, tal. E ela vai entregar para você o lucro dos seus ganhos imediatamente após o seu pedido de saque, sem nenhuma burocracia. Nada é burocrático na o 1xBet, tá bom, gente? E aproveita, use o link que está na descrição do vídeo, também no comentário fixado, para você se cadastrar lá. Volta aqui depois, pega o código promocional OXJOSA, coloca lá, para você dobrar, caso queira, o valor do seu primeiro depósito até o limite de $200, tá bom, gente? Aproveite e jogue nas partidas da Copa do Mundo. Não temos jogos hoje, evidentemente, um descanso emocional é necessário. Não teremos jogos também amanhã, mas na terça-feira a Argentina já entra em campo contra a Croácia, gente, pela Copa do Mundo. É um belo jogo para você fazer aí a sua pezinha na 1xBet, né? Vai ter muita grana jogada aí nesse jogo, então é um baita jogo para você fazer a sua fé. E no dia seguinte, na quarta-feira, nós teremos, né, o jogo do encontro, né, entre colonizados e colonizadores, né? França contra a equipe do Marrocos, também um jogo espetacular. Então, para você apostar ali na 1xBet, tá bom? Use o link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado, cadastre-se lá. Volta depois aqui e pega o código promocional, coloca lá também para notificar para eles também que vale a pena investir aqui neste canal, tá bom, gente? Bem, o Brasil saiu da Copa do Mundo de uma maneira, na minha opinião, lamentável, né? Em virtude de como perdeu a chance da classificação contra a Croácia. O Brasil havia conseguido um gol brilhante do Neymar na prorrogação, né? E no momento em que a Croácia não tinha mais condição, não tinha perna, não tinha nada, não tinha, enfim. O empoderamento do time croata veio, evidentemente, da necessidade, veio do entendimento de que precisava ir para cima do Brasil. Mas com tudo isso, a Croácia, por certo, que não conseguiria empate se o Brasil não cedesse aquele contragolpe infantil, amador, para os europeus, naquela situação em que o próprio Casemiro deveria dar o combate, ainda que recebesse o cartão amarelo. Ele evitou de dar o combate, ou talvez não tenha evitado, talvez tenha sido vencido mesmo pela jogada, e o Brasil acabou sendo eliminado da Copa do Mundo com 7 jogadores no campo de ataque, faltando 3 minutos e meio para acabar a prorrogação. 3 minutos e meio faltavam para acabar a prorrogação, e o Brasil tinha 7 jogadores no campo de ataque, quando não era necessário. A Croácia, não, mesmo se jogasse até agora, provavelmente não teria feito um gol de empate, porque não tinha mais condição física para isso. É lamentável o que aconteceu com o Brasil. E ali também a gente sentiu a falta do técnico. Eu não estou aqui, por exemplo, falando que o Tite não fez uma campanha interessante, não foi bom técnico para a seleção brasileira, mas ele não está conseguindo mais. Ele já não está conseguindo mais, né? Ele foi um técnico ausente em todos os momentos da Copa do Mundo. Ele foi muito mal nessa Copa do Mundo. Ele convocou mal em alguns aspectos. Ele também substituiu mal. Ele teve péssima leitura do que estava acontecendo dentro de campo, né? E ele se mostrou aí um técnico incapaz de dirigir esse barco aí rumo à luz, digamos assim, né? Ele não conseguiu, não foi a primeira experiência com a Copa do Mundo, evidentemente. Teve ali aprendizado anterior, então poderia perfeitamente se dar melhor nessa condução aí. No primeiro ele fracassou, tá? E quando ele fracassa, a gente fica pensando na troca, porque ele não vai ficar no comando da Canarinho, né, por mais um período. Já está praticamente certo que ele vai embora. E a questão é o seguinte: qual vai ser o técnico da seleção brasileira agora? Qual técnico você prefere na seleção brasileira agora? Qual técnico? Né? Diz aí nos comentários também. Muitos nomes estão sendo ventilados, alguns lobbies começam a ser feitos. Eu quero debater com vocês aqui 2 nomes. O primeiro é o Mourinho. Mourinho, muita gente está falando do Mourinho, muita gente aí, inclusive, que acompanha o futebol o tempo inteiro, me assusta, me espanta justamente por isso, tem falado do nome do Mourinho para a seleção brasileira. E a questão que eu coloco para vocês é a seguinte: o contraponto que eu ofereço para essas ideias que vêm de uma mentalidade, na minha opinião, muito voltada para coisas do passado, né? Aquela coisa do técnico que tem perfil, que é bravo, que não sei o que e tal, que é o fodão. O Mourinho não é nada disso, gente. Ele é tudo isso aí, mas não está conseguindo resultado nenhum sendo o fodão, né?
Olhem para a carreira. Eu peço a você que acompanhe os últimos trabalhos do Mourinho. Vai no Google, dê um Google aí sobre o Mourinho e veja como ele anda fracassando na carreira já há muito tempo. O Mourinho é um técnico que fracassou já, né? Já não consegue mais. Ele não consegue mais montar equipes defensivas. As transições das equipes dele já não têm funcionado como antes. É um cara que arruma muito problema de vestiário, aquele cara que é chato, que é desagradável com o jogador, né? Mas que o jogador não fica querendo, por exemplo, compensar em campo para dar uma resposta pro técnico. O jogador às vezes desiste de compensar, né? Porque o cara tem muita bronca do Mourinho. O Mourinho é um cara hoje, na minha opinião, fracassado. Se a gente tirar aquele Mourinho no começo da carreira, que era um técnico realmente brilhante, né? Aquele cara que estacionou vários ônibus ali à frente da área do Barcelona num certo momento aí, né? Ali a gente pode falar que tá tudo muito bem, aquele técnico serviria para a seleção brasileira, ok, acho que não tem muito a ver com o jogo do Brasil, mas tudo bem. Mas não é mais esse técnico. De onde vem essa ideia de gênio, né? Gênio com J, dessas pessoas que não olham, não dão um Google sequer, na emoção vai lá e apresenta um nome. É a mesma crítica que eu faço para dirigentes que quando vão atrás de um nome, não vão atrás de um trabalho, vão atrás de um nome. Então, o Mourinho, para mim, seria péssimo para a seleção brasileira. Se você discorda, não tem problema, mas essa é a minha visão. Começa a ver agora um lobby de jogadores do Brasil, né? Para que o Diniz, gente, é isso mesmo, seja o técnico do Brasil. Daniel Alves, Thiago Silva, Neymar, Antony, Bruno, são aqueles que estão entre os principais aí, que estão aí nesse lobby para que o Diniz seja o próximo técnico da seleção brasileira. Diniz, que está fazendo um trabalho bom agora no Fluminense. Deixa ele em paz. Vê se ele termina um trabalho bom. Foi a primeira vez que ele termina uma temporada muito bem. E acho que até para o benefício da carreira dele, ele precisa terminar esse trabalho aí, tendo algum sucesso no Fluminense. Porque fora isso, é só fracasso também. Mesmo aqueles que são São Paulinos, que às vezes falam, o Diniz, o Diniz teve muito tempo para trabalhar no São Paulo. A paciência que tiveram com o Diniz, no São Paulo, só tem agora com o Rogério Ceni. É impressionante. O Diniz também tinha um elenco bom, ao contrário do que muita gente pensa. E o Diniz sempre falhava na hora H, por causa do mesmo problema. Problema defensivo, problema de personalidade, problema e aí me lembro do Tite, desistir, né, desaparecer do jogo na hora H. Na hora que o técnico precisava dele, esse técnico fica mal. A maneira como o seu Tite sai do campo, né, para mim diz muito sobre a incapacidade dele de continuar sendo comandante da seleção. Alguns jogadores ali consolando outros jogadores. Você pode achar que isso é clichê, mas no mundo do futebol isso conta assim. E o técnico da seleção simplesmente foi pro vestiário. Mas ele estava com dor, estava chateado. O problema dele, os jogadores também estavam. Ele tinha muito mais condição, mais experiente que é, de lidar com essa situação, né? Então, na verdade, por que ele foi pro vestiário? Porque, na verdade, neste momento, ele já não estava presente. Ele já estava derrotado. E esse é o perfil também do Diniz, na minha opinião. Agora, se a gente parar e pensar as últimas 5 eliminações do Brasil, e se a gente olhar para o que acontece no futebol brasileiro hoje, precisamos concordar que o técnico brasileiro, gente, com uma outra exceção, não está conseguindo dar conta do clube mais. Está havendo uma invasão de técnicos estrangeiros aqui no Brasil, porque os nossos técnicos já não conseguem mais. O técnico brasileiro já não consegue mais ser técnico para clube, ele vai ser técnico para seleção. O que leva-nos a acreditar que ele vai ser um bom técnico para a seleção se ele não consegue ser bom no clube? O problema é que a gente vai ter uma noção disso clara nos jogos da Copa do Mundo. Não adianta bancar um técnico aí que vai fazer um trabalhinho e tal na hora da Copa do Mundo, na hora do jogo grande, que muitas vezes está deixando de ser o jogo grande. Porque jogo grande era contra uma França, contra uma Holanda, contra a Alemanha. Jogo grande era grande por circunstância, mas não era tão grande assim, contra a Bélgica e contra a Croácia. E o Brasil está perdendo esses jogos também. E os nossos técnicos têm falhado nesses momentos chave também. Então, se eles têm falhado nos clubes, se aqui no Brasil, cada vez mais, a gente não consegue mais ter um técnico que seja confiável para os clubes, por que esse técnico brasileiro vai ser o técnico ideal para a seleção brasileira? Por que não, estrangeiro? Porque essa mania, né? essa incapacidade de aceitar um técnico brasileiro no comando da seleção. Por outro lado, quando a gente pensa a CBF, continua a mesma coisa. É uma entidade bilionária, graças aos patrocínios que recebem, graças à seleção brasileira, graças aos jogadores brasileiros, graças aos clubes brasileiros. Tão pouco devolve o que deveria para os clubes. Né? Ela não se posiciona. Terminou a Copa, a Holanda decidiu que o Van Gaal não seria mais o técnico. Terminou a Copa,
O Uruguai não somente decidiu, né, que o Alonso não seria mais o técnico, como também indicou imediatamente o Bielsa, gente. O Bielsa foi indicado. Tá? Bielsa. É isso. O Brasil tem condição, pelo dinheiro que tem, CBF, de tentar fazer uma proposta. O cara pode não aceitar, mas pode fazer uma proposta para qualquer técnico do mundo, o Ancelotti. Né? Pode fazer uma proposta para o Guardiola, ele não vai aceitar, mas deveria fazer para o Klopp. Deveria fazer. E para outros grandes técnicos que temos no futebol mundial. Para o Jorge Jesus, né, que com todo respeito ao JJ, que eu admiro demais, gosto muito. Para mim não está no nível do Guardiola, né? Não tem o perfil de vencedor do Ancelotti. E não está no nível do Klopp também. Mas é um técnico, excelente técnico, que acho que poderia ser muito interessante na seleção do Brasil também. Poderia pensar no De Zerbi, né? O italiano De Zerbi. Poderia pensar também em um Matias Almeida, né, que foi aquele técnico do River, que hoje está no AEK Atenas. É técnico de muita personalidade. Né? Pode pensar num outro técnico europeu, por que não? Pode pensar no Vilas Boas, né, que eu acho que tem uns esquisitíssimos, mas como técnico de futebol não deixa de ser muito bom. Não faltam grandes nomes. E a CBF tem dinheiro para buscar esses grandes nomes. Não anuncia, aí fica gerando esse debate aí sobre o bando de pangaré. Porque vamos combinar, pelo que fez na carreira, o Diniz é um pangaré. Né? Pelo que é hoje na carreira, o Mourinho é um pangaré e há outros pangarés aí, espalhados aí. Sobretudo aqui no futebol brasileiro, que muita gente quer na seleção. Culpa disso também é da CBF. Agora, é impressionante como a mentalidade não muda aqui no Brasil. Como muita gente influencia, né? É influenciador. O cara é influenciador. O cara vive futebol. O cara acompanha o futebol. E o cara fala essa merda de Mourinho na seleção brasileira. Né? Será que acompanha mesmo? Será que está estudando mesmo o que está acontecendo? Será que está dando um Google mesmo no nome dos caras que eles patrocinam publicamente nesses tweets aí, principalmente nos tweets que fazem? Será que estão? É isso. Espero que vocês tenham entendido o meu ponto aqui. Acho que o Brasil precisa apresentar um técnico imediatamente. Acho que deve ser um técnico estrangeiro. Se a gente não tem técnico brasileiro para os nossos clubes, por que a gente precisa de um técnico brasileiro para a seleção brasileira? Qual é a lógica disso? Para mim não tem a menor lógica. Sim, é uma patriotada ridícula essa história de achar que tem que ser um técnico brasileiro para a seleção brasileira e que a seleção brasileira não tem que ir atrás dos melhores do mundo. É ridículo imaginarmos que quando uma entidade, seja o clube ou a CBF, pode contratar um grande técnico mundial, a gente tem que bancar um brasileiro apenas porque ele nasceu em terras tupiniquins. Não dá para aceitar uma porra dessa, né? Não dá realmente para aceitar isso. Peço desculpas para vocês pela minha braveza, mas realmente não dá para aceitar uma bobagem